Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos? Então vamos dar sequência aqui a mais um tema sobre dinâmica terrestre. A gente vai falar agora sobre as principais formas do relevo marinho. Já vou adiantando para vocês que é uma temática que não é muito cobrada nas provas, né? Ela pode aparecer mais numa prova específica, né? Em alguns vestibulares, né? Bem pontuais, mas às vezes aparece no meio de uma questão, né? Às vezes não perguntando especificamente, mas aparece no meio de um texto, no meio de uma alternativa, o aluno fica, né, um pouco na dúvida. Então, vamos falar um pouquinho, né, uma situação bem rápida, né, sobre as principais formas do relevo marinho. Detalhe, né, o relevo continental, as principais classificações, tanto as macroformas como as microformas, você precisa ficar bastante atento, tá? Que são justamente, né, as maiores exigências dos vestibulares quando se fala sobre formas de relevo, né, terrestre, tá certo? Vamos começar aqui pela plataforma continental, que você pode perceber pela setinha aqui apresentada, que é uma área de transição, né? Como transição, como assim? É a transição do continente para o fundo do oceano. É o que nós chamamos de plataforma continental, tá certo? O que a gente pode perceber? Que nós temos uma declividade ali bem modesta, quando a gente comparada a talude. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a talude, tá? Então, né, um relevo que possui mais ou menos ali 70 quilômetros, né, de extensão, que você pode perceber, chegando a 200 metros de profundidade. E eu queria chamar a atenção também sobre a plataforma continental, que você já deve ter ouvido falar sobre plataforma continental quando fala sobre produção, prospecção de petróleo e gás no Brasil. Então nós temos uma estrutura cristalina, né, que foi recoberta por sedimentos ao longo do processo geológico, que apresenta potencial de exploração. É ali que, desde os anos 70, né, que se iniciam os estudos sobre exploração de petróleo na plataforma continental brasileira, que o Brasil vem tirando, né, o maior volume de petróleo. Hoje, né, representa a maior produção de petróleo do Brasil, justamente na bacia de Campos, né, a bacia de Macaé, a bacia de Campos. Tá bom? Certo? Então, assim, fazendo essa relação. Depois nós temos a talude continental, né? Rômulo, o que é a talude? Talude, como você pode perceber, é justamente essa transição aqui bastante abrupta, tá? Esse relevo submarino aqui, que produz uma inclinação bastante, né, acentuada, uma escarpa, né, bastante visível aí, tá bom? Esse relevo bastante acidentado, certo? Ou seja, há um desnivelamento bastante abrupto, né, da plataforma continental até, né, o assoalho marinho. Então, é justamente essa escarpa aqui, tranquilo, essa estrutura escarpada aqui, vamos chamar de estrutura escarpada pela grande inclinação, né? Alguns vestibulares chamam, né? Utilizam a expressão escarpa também para definir essa transição bastante abrupta, né? A partir da plataforma continental, tudo bem? Então, essa transição bastante abrupta da plataforma continental até a planície abissal, nós chamamos de talude. E é a representação ali, né, do limite entre a crosta continental e a crosta oceânica. Lembre-se das nomenclaturas de cima e cial, tudo bem? O cima, né, representando os principais componentes da crosta oceânica, né, silício e magnésio, e o cial, os principais componentes, né, da crosta continental, silício e alumínio, tá bom? Na sequência nós temos, né, a planície, né, a planície abissal, a planície marinha, tá? E na sequência nós temos as fossas, né, as fossas marinhas. São áreas muito profundas nos oceanos que podem atingir até 8.000 metros, ou ultrapassar 8.000 metros. A mais famosa é a Fossa das Marianas, né? Elas são muito presentes nas áreas onde nós temos choques entre placas, né, cujos resultados, né, além dos dobramentos modernos, também são a formação de fossas, né, oceânicas. São as regiões mais rebaixadas, são as regiões mais profundas, né? Muitos estudos ainda buscam entender aspectos, né, da vida nessas regiões, uma vez que a radiação não chega ali, né? Então você tem espécies, assim existem muitas, né, muitos estudos ainda, muitas né, importantes situações a serem explicadas, né, pela ciência, tá bom? E nessa representação, a gente não coloquei aqui, né, não temos nessa representação, mas também nós temos as ilhas oceânicas, né? Como que a gente pode entender, Rômulo, as ilhas oceânicas, né? Como, assim, pequenas extensões de terras, né, emersas, né, que se formam no fundo dos oceanos e afloram na superfície.
Então, elas são frutos geralmente de derrames basálticos, né? Liberação vulcânica, né? Mais antigas ou mais recentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, sobre a cordilheira, né? Aquela montanhosa, né? Da dorsal mesoceânica do Atlântico, né? Nós temos ali na área, né, de limite de afastamento entre a placa sul-americana e a placa africana, né, pegando o Atlântico Sul, nós temos uma contínua liberação magmática, com esse contato, né, com a água, ela vai solidificando, e a gente pode perceber que essa dorsal mesoceânica ela vai se estendendo até o norte, né, e já no norte nós já temos afloramento, né, dessa estrutura, né, formando ilhas ali, tá bom? É importante perceber também que nessas áreas pode também apresentar potencial de exploração energética a partir de energia geotérmica, tá bom? Então ficar atentos aí a isso, tá bom? Essa relação, tá certo? Então são as nomenclaturas, só para você se familiarizar um pouquinho, destaque aí para a plataforma continental e para talude, tá? Certo? São os principais destaques, beleza? Então é isso, galera. Grande abraço para vocês. Então, até a próxima.